Olá! Hoje vamos tratar da área mais arriscada dos investimentos, o investimento com dinheiro alavancado. Imagine a situação. Você tem R$ 1.000 na sua conta e a corretora diz, vamos te emprestar R$ 5.000. Você comprou ações com R$ 6.000, mas elas caem 20 em um único dia? O prejuízo é de R$ 1.200,00, mas você só tem R$ 1.000,00 na conta. Esta é exatamente a armadilha da alavancagem. A perda do principal somada à liquidação forçada faz o prejuízo virar uma bola de neve. Vamos analisar com franqueza os riscos estruturais da margem, da venda a descoberto e da liquidação que vamos aprender hoje. A operação com margem é a estrutura em que você pega dinheiro emprestado na corretora, margem, para comprar ações. Ou seja, é um método em que você opera com um valor maior do que o seu próprio capital. Exemplo, com R$ 1.000,00, você pode pegar R$ 5.000,00 emprestados e comprar R$ 6.000,00 em ações. É como operar em até 6 vezes o seu próprio patrimônio, mas o valor tomado emprestado incide juros de 5 a 9,5 ao ano. Se mantido por 30 dias, acumula-se um custo de juros de aproximadamente R$ 12,50 a R$ 23,75. O que é mais perigoso é o mecanismo chamado taxa de manutenção de garantia. Se o preço da ação cair, a corretora vende suas ações à força, independentemente da sua vontade. Geralmente, as corretoras pedem um depósito adicional quando a ação cai de 30 a 40, com base em uma taxa de manutenção de garantia de 140 a 160. No entanto, como o critério exato varia dependendo de cada corretora, é importante verificar isso com antecedência. Se não for resolvido em até 5 dias, haverá venda automática. O risco mais fatal da operação com margem é a liquidação forçada. Sabe aquele momento em que o preço cai de repente no gráfico que você está vendo agora? Se a margem de garantia cair abaixo de um determinado nível, a corretora vende suas ações automaticamente, liquidação forçada, mesmo que você não concorde. Este é um mecanismo de prevenção de perdas da corretora. Olhando para os dados de auditoria da CVM, investidores que tinham um déficit de garantia de R$ 1.000,00 registraram, na prática, prejuízos na faixa de R$ 10.000,00 a R$ 30.000,00. Por quê? Porque em um mercado em forte queda, a diferença entre o valor de desconto de referência, um valor de avaliação conservador que desconta antecipadamente 20 do preço de fechamento do dia anterior para limitar perdas em quedas bruscas, e o preço real de mercado é enorme. Sendo vendido à força e em massa no pior momento, a perda por falta de garantia explode em um slippage adicional. A venda a descoberto é exatamente o oposto da operação com margem. É a estrutura em que você espera que o preço vá cair, pega ações emprestadas para vender agora, e depois as compra mais baratas para devolver. A taxa de empréstimo fica em torno de 0,5 a 5 ao ano, sendo mais barata que a operação com margem. Em contrapartida, há um prazo de 90 dias para devolução, e se a bolsa classificar o ativo como sobreaquecido, a própria venda a descoberto é proibida. Há um ponto muito importante aqui. Na operação com margem, a perda é limitada ao seu principal, mas a perda na venda a descoberto é ilimitada. Isso acontece porque não há um teto para o preço da ação. Se uma ação que você vendeu por R$ 100,00 subir para R$ 200,00, o prejuízo é de R$ 100,00. Se for para R$ 300,00, o prejuízo é de R$ 200,00. De forma extrema, se o preço da ação dobrar, mais 100, o prejuízo também cresce até o nível do principal. No entanto, isso é apenas a perda líquida, deduzindo taxas de empréstimo ou impostos, a perda real pode ser ainda maior. O risco central da venda a descoberto é que o limite de perda é teoricamente ilimitado. A falta de saldo é o estado de não ter dinheiro para liquidar.
É mais cotidiano do que a operação com margem ou a venda a descoberto, o que a torna ainda mais perigosa. Por exemplo, se você vendeu ações no dia T e o dinheiro não for depositado até o dia T+2, data de liquidação, ocorre a falta de saldo. É comum. Se o estado de falta de saldo persistir, incidem juros diários, e se não for liquidado em 3 pregões ou mais, a corretora faz a liquidação automática. Ao contrário da operação com margem, como a falta de saldo envolve regras de liquidação, se você não regularizar, isso pode levar até a suspensão da conta ou restrições cadastrais. A parte que os iniciantes ignoram é justamente esse acúmulo em bola de neve da falta de saldo. Por exemplo, se ocorrer um débito pendente de R$ 5.000,00 e a taxa de juros mensal for de cerca de 12, em 1 ou 2 meses apenas os juros acumulados chegam à faixa de R$ 500,00 a R$ 1.000,00. Eu não recomendo operações com margem de jeito nenhum. Mas, se for inevitável, você precisa seguir pelo menos 4 regras para aumentar suas chances de sobrevivência. Primeiro, mantenha uma margem de segurança folgada na taxa de manutenção. Depositar fundos com antecedência, antes que ocorra um chamado de margem call, é a forma mais eficaz. Segundo, realize o prejuízo imediatamente quando bater em torno de 5 a 10. Ficar segurando achando que a ação vai recuperar é a armadilha mais perigosa. Terceiro, limite o prazo de operação alavancada a no máximo 30 dias. Segundo as regras, a taxa de juros sobe depois de 30 dias. Quarto, não coloque mais de 30% do seu patrimônio total em alavancagem. Proteger o dinheiro da sua vida é a decisão mais inteligente. Margem de garantia, venda a descoberto e alavancagem têm a mesma essência. Afinal, todas têm a estrutura de investir com dívida. O lucro pode ser 2 a 3 vezes maior, mas o prejuízo também é de 2 a 3 vezes ou mais. Além disso, existe o risco de liquidação forçada contra a sua vontade, como a chamada de margem. Quando os órgãos reguladores emitem um alerta sobre riscos na alavancagem, é sinal de que os prejuízos reais estão aumentando. Este curso é para fins educacionais e não constitui de forma alguma recomendação de investimento ou garantia de lucro. Todas as decisões de investimento e a responsabilidade por eventuais perdas são inteiramente suas. Na próxima aula, vamos falar sobre o oposto disso, investimento seguro em ações boas pagadoras de dividendos. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo.